Saúde no ar. Informação na dose certa. Estamos juntos no programa Saúde no Ar desta quarta-feira. É um dia especial, é um dia para pensar a luta antimanicomial e a forma de assistência, de atendimento às pessoas com transtorno ou sofrimento mental. O preconceito ainda é uma realidade que afeta aqueles que sofrem algum tipo de transtorno desta natureza. Construir possibilidades de convívio com as diferenças é um desafio para os portadores, para os familiares e para os profissionais da área da saúde. Saúde mental é o tema do nosso programa de hoje. Para esse bate-papo está aqui com a gente a doutora Lívia Castelo Branco, médica psiquiatra da clínica Olist, ela que é formada em medicina pela Universidade de Brasília, UNB, com residência em psiquiatria no Hospital Universitário Professor Edgar Santos, Universidade Federal da Bahia. Bom dia, Lívia. Bom dia. Então, vamos falar sobre esta data que é muito significativa, principalmente para quem convive com a questão da saúde mental. Né? São muitas famílias, a gente tem ideia do número, quantas pessoas hoje na Bahia, no Brasil, são acometidas pelo transtorno mental? Existem vários tipos de transtorno mental, né? Então, você tem, por exemplo, a esquizofrenia, que tem uma prevalência em torno de 1% da população, variando um pouquinho. O transtorno bipolar, dentre alguns tipos de transtorno bipolar, em torno de 1% a 5%. A prevalência de depressão de 20% a 30% ao longo da vida. Então, são transtornos que, se você for somando, se cada um tivesse uma coisa, chega a sofrimento mental, às vezes até 50% da população com algum tipo de sofrimento. Agora, esse 50%, temos de fato diagnóstico, né? Dados comprovados, ou algumas dessas doenças, pessoas com esses problemas, passam muito tempo da vida, até ao longo da vida, sem ter um diagnóstico preciso, né? De que sofre de um problema mental e que precisaria de tratamento. Exatamente, pelo desconhecimento e pelo preconceito, né? As pessoas tendem a resistir, achar que psiquiatra é médico de maluco, que não precisa tomar remédio, que é falta de força de vontade, que a pessoa precisa só se organizar. Então, muitas vezes, as pessoas passam a vida inteira sofrendo, podendo ter uma melhora na qualidade de vida e tem essa resistência. E hoje, como é tratada a questão da saúde mental, né? O que mudou nesta luta com relação à luta antimanicomial, ou seja, não tem mais aqueles locais onde as pessoas ficavam internadas, né? Verdadeiro, em situações, às vezes, desumanas, com tratamento inadequado. E hoje, como a legislação brasileira, os procedimentos foram adotados para o tratamento dessas doenças mentais? Antigamente, a doença mental era sempre isolada, né? Sim. Então, as pessoas que tinham esquizofrenia ou transtorno bipolar, qualquer tipo de alteração com agitação, esse tipo de coisa, as pessoas tendiam a ficar mais isoladas. Então, elas eram internadas e eram afastadas da sociedade. Isso, a família ou a sociedade entendia dessa forma. Tinha problema mental, tinha que estar isolado, não poderia estar no convívio familiar, era uma ameaça. Exatamente. Inclusive a segurança, né? Isso foi mudando ao longo do tempo, porque foi deixando de ser uma coisa de prisão, ou seja, de isolar, para tentar inserir essas pessoas no convívio social. Sim. Então, hoje em dia, existe uma tendência de redução de internamento e estímulo mais de convivência social. Então, menos internamentos e mais atendimentos comunitários. Então, em CAPs, em residências terapêuticas e outras coisas. Eu tenho um questionamento, uma dúvida aí, a doutora vai nos ajudar a entender, porque é claro que a questão está muito mais humanizada, a possibilidade de tratamento e da convivência familiar. Essas pessoas mostram realmente que com um tratamento adequado, um acompanhamento, ela tem uma resposta satisfatória e podem ficar, né, convivendo com a família e com a sociedade. Mas, por outro lado, a família também que tem uma pessoa com transtorno mental acaba sofrendo muito também. A família também acaba adoecendo, a sensação de segurança é grande. Muitas vezes queremos saber também se esses serviços eles estão de fato adequados, medicação em dia, tudo isso vai contar
para a qualidade de vida desses pacientes. Qual é a característica da doença mental? Primeiro, quais são as causas, né? Por que numa família como a Maria, né, que fala, tem tudo perfeito, nasce alguém com esse tipo de transtorno? Por que a filha dela pode ter desenvolvido a doença? Quais seriam as possíveis causas? Depois, como que ela pode fazer um diagnóstico? Como é que a família pode observar e conduzir para o profissional certo? E mais ainda, o tratamento. Então, vamos lá. Causa, diagnóstico, tratamento das doenças mentais. As causas existem várias, né? E muitas vezes a gente não consegue identificar qual foi a causa primordial, por que que tem. Existe uma base genética na maioria dos transtornos mentais. Se você observar a prevalência de transtorno bipolar ou de esquizofrenia nas famílias é maior, em irmãos, em pais, filhos, etc. Mas também existe uma questão comportamental e ambiental de história de vida, dos sofrimentos que a pessoa passou ao longo da vida, de exposição a certas substâncias. Então, a gente não consegue, muitas vezes, identificar realmente uma causa. E por que um irmão teve e o outro irmão não teve? Sim. A gente não consegue identificar diretamente. E olha o que ela falou, né? A filha dela tem toda a cognição, passou universidades, é uma pessoa inteligente, vive sob efeito de medicação, mas às vezes tem essa crise. Isso seria o quê? Um surto? Como é que a gente pode caracterizar esse momento em que ela sai da estabilidade e passa a se tornar, inclusive, violenta? Na verdade, a gente pode observar ao longo do tempo que houve uma alteração comportamental, ou seja, foi uma coisa aos poucos, provavelmente, né? Se você considerar que ela realmente tem um diagnóstico de transtorno bipolar, então falando especificamente do transtorno bipolar, ela começou a ter uma modificação do comportamento, com alteração no padrão de sono, e isso foi piorando ao longo do tempo. Por que ela teve isso? É o que eu falei com relação à causa, né? Nos casos de transtorno bipolar, a gente tem o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, provavelmente, pelo que ela descreveu, né, se realmente foi isso que ela tem, que a gente precisaria de mais elementos para diagnosticar, existem quadros de agitação psicomotora, de redução da necessidade de sono, aumento de energia, muitas vezes vem quadros psicóticos também, então, com elevação do humor, irritabilidade, e na parte psicótica de, muitas vezes, delírios, ideias de grandeza, ideias persecutórias, e muitas vezes a agitação psicomotora e a agressividade também. E ela falou do pensamento rápido, falar muito, falar sem sentido, né? Isso também é uma característica do transtorno mental. Então, qual é a possibilidade de cura ou de manter essa pessoa em condição de ter uma vida como a Adsiline, uma vida boa, como ela fala, né? Cura, muitas vezes, é uma coisa muito complexa da gente dizer, mas tratamento existe e controle, né? Então, o objetivo realmente é que a pessoa, se necessário, continue usando medicação cronicamente a longo prazo, com acompanhamento psicológico e todo um suporte familiar para ela. O nosso objetivo realmente é que ela tenha uma vida mais próxima do normal possível e, na maioria das vezes, é uma vida completamente normal. Então, isso tudo depende do acompanhamento. Ela disse, houve um investimento. E aí, tanto no setor particular, nós temos aqui o exemplo a Clínica Olist, né, que a doutora representa, ela falou também no setor público, os CAPs, né, onde as pessoas podem ser atendidas, inclusive com dia de internação, né? Exato. A gente tem os ambulatórios no serviço público, os ambulatórios de saúde mental, que são geralmente só consultas, né? Tá. A pessoa vai, se consulta e volta. Tem também os CAPs, em que tem outras atividades de musicoterapia, arteterapia, terapia de grupo, acompanhamento com psicólogo, que são geralmente para casos que precisam de um cuidado mais intensivo. Ok. Né? Queria voltar à pergunta da ouvinte anterior, como saber o controle, né? Esse surto, ele pode acontecer, tem algo que possa prevenir o agravamento da doença mental? O uso crônico das medicações de forma correta. Geralmente, as crises surgem porque a pessoa interrompeu a medicação ou reduziu a dose da medicação por conta própria. Muitas vezes o que acontece, desculpa, é que a pessoa acha que está bem e reduz ou suspende a medicação. Ela própria ou familiar também? Ou familiar, exatamente. E aí o que acontece? A pessoa fica bem por um tempo, mas depois volta a ter crise. E aí, no que tem crise, muitas vezes a gente precisa de uma medicação ainda de uma dose mais alta, você precisa de um tratamento mais intensivo, então, muitas vezes, até de internamento. Então, ela vai dizer, olha, mas eu já estou curada, já tem um tempo que eu não tomo crise, eu já venho tomando esse remédio já há bastante tempo, estou bem, estou me sentindo ótima, não tem por que continuar me dopando, né? Mas as pessoas falam dessa forma. Então, é totalmente equivocada essa ideia.
Exatamente. E se ela está dizendo que está se sentindo dopada, na verdade, a medicação precisa ser ajustada. Pronto. Se o objetivo realmente é deixar a pessoa ter uma vida normal, o objetivo não é deixar ela dopada. Então, a primeira coisa é vencer o preconceito. Então, aí são, né, várias situações que podem levar a uma consulta com psiquiatra. Às vezes, depressão, o ouvinte falou aqui, a questão da depressão é uma doença que muitas vezes é negligenciada, doutora. Com certeza. As pessoas passam muito tempo se sentindo tristes, com falta de ânimo, com dificuldade de concluir os projetos dela. O tempo vai passando e é como se a pessoa simplesmente estivesse empurrando com a barriga. Sim. Deixa de ver o colorido da vida. E isso em quadros leves. Em quadros graves já existe redução de autocuidados, então a pessoa já não sai de casa, já não toma banho, já não se cuida, não come. E pode ocorrer, inclusive, a morte pelas próprias consequências desse sofrimento. Então, desnutrição, infecções e outras coisas. Olha, isso que nós estamos falando é muito sério. Tem muitas pessoas vivendo nesta condição e às vezes são negligenciadas. Quem está perto, muitas vezes, não reconhece que aquela pessoa está precisando de ajuda técnica, de um médico, de um acompanhamento. Às vezes diz apenas, você está triste, isso vai passar. Mas se aquela tristeza não passa, isso precisa ser visto. Nós temos aqui o depoimento de um ouvinte pelo WhatsApp, ela não quer se identificar, mas ela disse que perdeu, ela tem 12 irmãos, faz parte de uma família de 13 irmãos, perdeu a mãe, perdeu um irmão que gostava muito recentemente e vive o dia assim, com muita tristeza, vendo tudo cinza e sem graça. Ela diz, eu só cuido da vida porque é um presente de Deus. Mas viver assim, para quê? Reticências, né? Coloca ouvinte. Ou seja, ela pergunta, doutora, o que poderia falar para mim? Depressão é um problema mental? É um problema mental porque existe um sofrimento, é uma doença caracterizada no Código Internacional de Doenças e no Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais. Existe um sofrimento que precisa ser cuidado muitas vezes com medicação e também com acompanhamento psicológico, com suporte familiar, com o estímulo à convivência. Então, tudo isso pode ser melhorado. Se ela está sentindo que a vida não tem valor, ela não está tendo qualidade de vida. Isso pode ser melhorado. Tem um ouvinte também anônima que tem um filho de 14 anos que apresenta alguns sinais, né? Alguns sintomas. Fazem atividades repetidas, ele vai e volta no mesmo ambiente. Ela pergunta o que será, se ela deve se preocupar com esse tipo de comportamento deste filho, né? O filho tem 14 anos, né? Então ainda é um adolescente. Então o ideal é que a gente aborde esse tipo de comportamento o mais rápido possível para isso não ir cronificando e piorando o tratamento, dificultando o tratamento ao longo do tempo. Ela fala que mais jovem também ouvia a voz, mas ela conseguiu controlar isso. Ou seja, hoje o filho também está demonstrando alguns comportamentos que ela está achando estranho. Então isso pode ser hereditário, né? Falamos disso. Foi o que a gente falou da relação da causa genética, muitas vezes a relação comportamental também o filho observa que o pai tem algum comportamento repetindo e vai aprendendo aquilo, né? Esse adolescente especificamente, ele tem uma mania de repetir gestos e toques, vai e volta. Então, parece um comportamento obsessivo-compulsivo que gera muito sofrimento. Se a gente tenta impedir, a pessoa fica muito angustiada. Então, realmente vale a pena um atendimento psiquiátrico para esclarecer melhor esse diagnóstico e identificar melhor o tratamento dele. Tem um ouvinte aqui também participando com a gente, interagindo pelo WhatsApp, a Maria Auxiliadora. A gente conhece um pouco a luta da Auxiliadora, que tem uma filha com paralisia cerebral, PC, de 18 anos, toma remédios e ela diz que ela fica muito ansiosa, principalmente quando não consegue ir à escola. Aí ela pergunta, já preciso investigar mais com outro profissional? Ela é atendida por um neurologista. No caso dela, parece que existe uma ansiedade específica em situações como a escola, né? O objetivo inicialmente é tentar organizar esse ambiente para que ela tenha menos ansiedade, para que ela durma melhor, para que ela sofra menos, né? Eu acho que vale a pena, na dúvida, procurar um profissional para esclarecer e tentar organizar essas rotinas dela, sem dúvida, eu acho que vai ajudar. O interessante na fala da Maria Auxiliadora é essa luta mesmo de colocar essas pessoas no convívio social, ir à escola, fazer atividade, se desenvolver. O estímulo, isso também acaba sendo importante. A família não deve desistir dessa pessoa, do paciente com transtorno mental? Com certeza. Existe o tratamento medicamentoso, na maioria dos casos é essencial, mas o tratamento não farmacológico também é muito importante. Então, o convívio com outras pessoas, a participação nesses ambientes escolares e comunitários, a participação familiar de todas, junto com
com o paciente. Então, tudo isso é muito importante. E a nossa força também a todas as famílias, né? Todos aqueles que assumem mesmo isso e buscam os recursos disponíveis para dar a essas pessoas uma melhor qualidade de vida. A Zélia diz o seguinte: o que leva uma pessoa que tinha um trabalho, uma vida normal, com responsabilidade, tranquila, de repente fica ansiosa e depois depressiva? É mais ou menos o que a gente conversou um pouquinho no começo, né? Existe uma predisposição genética, muitas vezes, e a história de vida da pessoa com sofrimentos e dificuldade de lidar com certos problemas pode causar essa piora do comportamento dela, piora do sofrimento mental, quando surgem maiores responsabilidades. Então, muitas vezes, o acompanhamento psicológico é importante para a pessoa não piorar tanto. Então, pois é, aquilo que a gente falava antes. Começou a sentir que algo está diferente, mudou a rotina, aquela pessoa às vezes mudou de emprego, vai mudar de cidade, é tudo novo, e ela realmente começa a entrar nesse processo. E aí, a busca do profissional sem preconceito é a indicação. A Virgínia diz o seguinte, ela quer saber sobre a síndrome de borderline. É isso, doutora? Ela conhece um jovem que está com essa síndrome e a família não sabe o que fazer. Esse é um transtorno também muito comum, em torno de 1% da população, que a gente chama também de transtorno de personalidade borderline, dentre os transtornos de personalidade, que são alterações do comportamento, mais ou menos que se iniciam a partir da adolescência e no começo da idade adulta, que são padrões disfuncionais de comportamento e de autoimagem e de relacionamento interpessoal. Então, no caso da personalidade borderline especificamente, existe muito a impulsividade e a dificuldade de autorreconhecimento. Então, existem muitos conflitos interpessoais, uma sensação de abandono muito grande, um pensamento que a gente chama de dicotômico, que é sempre tudo ou nada, então ou ama a pessoa ou odeia, né? Muitas vezes a angústia e a sensação de vazio que a pessoa tem ao longo do tempo leva a, muitas vezes, automutilações. Então, a pessoa se machuca de alguma forma, machuca o corpo, se corta ou se fere de alguma forma com o intuito de aliviar aquela angústia que ela está sentindo na alma, né? Tem muitos pensamentos de morte e da ação suicida também são bem comuns. Pois é, então é um tema para a gente voltar aqui, quem sabe, né, numa outra oportunidade, tratar dessas e outras síndromes que acometem a população. Eu quero agradecer a Lívia, que esteve aqui com a gente, doutora Lívia Castelo Branco, médica psiquiatra. Muito obrigada. Obrigada, foi um prazer. Obrigada a todos os ouvintes que fizeram com a gente o programa Saúde no Ar, a toda a nossa equipe técnica, obrigada. Até o nosso próximo encontro. Saúde no Ar. Informação na dose certa.